Os insurgentes do Líbano lançaram um míssil antitanque contra um grupo de civis israelenses em Moshav Dob, fronteira norte de Israel. O fato foi um golpe doloroso recente que ocorreu no último domingo, pelo qual as forças de Israel irão, sem dúvida, cobrar um preço caro que prejudicará o Hezbollah. No entanto, tal preço não será no sentido de vingança por prejudicar civis, mas principalmente no sentido de uma maior erosão das capacidades militares da organização para prejudicar os residentes e assentamentos do norte do país. O Gabinete de Guerra de Israel, as forças militares e os outros ramos de segurança têm trabalhado desde 11 de outubro incansavelmente de acordo com um esboço estratégico claro, cujo objetivo é mudar fundamentalmente a situação de segurança de Israel, e não apenas no contexto de Gaza, mas também e especialmente contra o Hezbollah no Líbano, sendo a terceira prioridade o resto dos afiliados do Irã na região. A primeira prioridade neste esboço é a dupla conquista em Gaza, a derrubada do domínio do Hamas e a libertação de todos os reféns. Esses dois objetivos são muito ambiciosos e exigem todo o poder militar, sofisticação e capacidade política que possa ser mobilizada. Enquanto a decisão foi tomada quanto à prioridade em Gaza, também foi tomada igualmente importante a decisão estratégica contra o Hezbollah, que é exigida pelo princípio da guerra do velho e bom esforço mútuo. Esta decisão significa que também no norte de Gaza, a situação na fronteira deve ser fundamentalmente alterada, mas não necessariamente neste momento e com toda a força. As forças militares israelenses sabem que, mesmo em termos de ordem de forças e recursos, seja possível conduzir uma guerra em duas frentes, é desejável que não seja conduzida simultaneamente, mas de forma escalonada, especialmente quando se trata de uma guerra que tem um aspecto político e uma consciência tão complicada como os levados a cabo no seio de uma população civil. Um dos motivos das grandes viagens recorrentes de Antony Blinken ao Oriente Médio. Sabe-se que a Força Aérea Israelense pode transformar a capital libanesa Beirute em uma Gaza. A força terrestre também pode manobrar para o Líbano, mas é melhor que isso aconteça no momento em que Israel escolhe e quando toda a atenção militar e política é investida na missão da porção norte de Gaza, e não quando esta tem de ser dividida entre Gaza e Beirute, como os terroristas do Hezbollah vêm forçando tais medidas ao longo das semanas. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, sabe de tudo isto. E ficou muito evidente no seu discurso de 10 de novembro. Ele chegou à conclusão de que poderia esticar um pouco mais a corda e mostrar ao mundo árabe, e especialmente aos seus patronos iranianos, que ele luta e ajuda os habitantes de Gaza mais do que qualquer outra pessoa, mas não compreendeu uma coisa básica, que as equações que ele define e estabelece o passado expirou, já não existe mais. Israel e as suas forças conduzem os combates, antes de mais, de acordo com as suas necessidades de segurança, e não de acordo com o medo do que os insurgentes do Líbano possam fazer, e nem mesmo do que os Estados Unidos diriam no caso de uma operação poderosa no Líbano. Como sabem, a política dos militares israelenses de usar a força no norte deriva dos objetivos a longo prazo de Israel, e o preço que está disposto a pagar pela contenção estratégica no território, concebida para lhe permitir completar as suas missões em Gaza, não é tão simples. O líder dos insurgentes do Líbano, Nasrallah, poderá ficar surpreendido com o preço que irá pagar, mesmo que Israel espere um pouco enquanto transforma Beirute numa cidade em ruínas, se assim for necessário. Para ilustrar que Israel não obedece mais às equações dos insurgentes libaneses, podemos usar o exemplo do drone aéreo que atingiu uma escola em Eilat na semana passada. Não foi o Hezbollah que o lançou, mas sim combatentes do grupo xiita que o Hezbollah treinou. Sabe o que aconteceu depois? A resposta de Israel foi enérgica. Certamente você não ficou sabendo pelas mídias e redes sociais tradicionais. Israel deliberou um ataque certeiro contra 7 homens do líder Nasrallah, que operavam na Síria em cooperação com as milícias.
Este exemplo se soma a vários outros casos dos quais ficou claro que Israel já não permite que os insurgentes determinem os campos de jogo e as regras do jogo que deseja. Os contra-ataques e contramedidas que as forças de defesa de Israel estão agora a realizar já estão a minar significativamente a capacidade do Hezbollah em manter uma presença e infraestrutura militar no sul do Líbano. No final da guerra, Nasrallah pode descobrir que a exaustão tática que conseguiu ajudar o Hamas, na verdade ajudou Israel. Esse vídeo mostra a progressão das tropas israelenses sobre o terreno terrorista na faixa de 2 a 13 de novembro. Antes de o conflito começar, o Hamas havia declarado que Israel jamais avançaria no terreno. Hoje, o Hamas foge pelos escombros. Ainda na noite de terça-feira, diversos perfis relacionados a militares e a inteligência de Israel reportaram que as tropas israelenses estavam infiltrando no hospital de Al-Shifa, no norte de Gaza, local de comando e controle subterrâneo do Hamas, segundo relatórios da inteligência israelense e confirmada pelos americanos. De acordo com os relatórios, as forças militares estão operando contra o Hamas em uma determinada parte do hospital Al-Shifa. A operação é baseada em informações de inteligência e necessidades operacionais. A ação não tem como objetivo prejudicar os pacientes, a equipe médica e os cidadãos internados na região. Restavam apenas algumas centenas de metros de progressão para cercar e tombar o hospital de Al-Shifa, e a noite de terça-feira foi o grande momento. A operação foi precedida por um esforço para evacuar o hospital dos doentes e desabrigados e até abriu uma passagem especial. A direção do hospital foi informada com antecedência sobre a entrada no complexo, mas nenhum jornalista da grande mídia relatou esse fato. Na continuidade da operação, está prevista ainda a transferência para o hospital de incubadoras, equipamentos médicos e alimentos para bebês. Inclusive, o Ministério da Saúde e da Defesa de Israel passaram a transferir incubadoras intensivas para recém-nascidos de um hospital israelense para o hospital Al-Shifa. Controlar totalmente a unidade médica vai desmantelar criticamente a estrutura organizacional do Hamas na porção norte, que ficará totalmente sem comando. É muito provável que os militares israelenses não manterão o hospital operando após finalizar toda a avaliação do perímetro. Pela complexidade dos túneis e labirintos, deverá ocorrer um ataque aéreo com bombas de 20 mil libras disparadas por caças de combate F-16 e F-15 após evacuarem totalmente a unidade. No entanto, isso poderá demandar dias, se não semanas. Ainda mais cedo, na segunda-feira para terça-feira, o Ministério da Defesa de Israel divulgou imagens da 2ª Unidade de Comando Shaité-13 e a 41ª Brigada Blindada entrando no hospital de Han Tizi, de Gaza, muito próximo de Al-Shifa. As imagens falam por si sobre o uso do local como centro de lançamento e comando. Os militares israelenses encontraram diversas granadas, pontas e morteiros, armamentos pesados e fuzis enferrujados, bem como explosivos. Ao longo da terça-feira, o porta-voz da Defesa de Israel, Daniel Hagari, divulgou uma descoberta impressionante de uma faculdade de engenheiros especialistas em bombas e armamentos em Gaza. Isso mesmo, faculdade de terroristas. Os militares anunciaram que as tropas da 7ª Brigada Blindada e da Brigada de Infantaria Golani capturaram vários edifícios governamentais do Hamas nos bairros de Sheikh Jarrah e Rimal, na cidade de Gaza. Encontraram diversos armamentos que estavam sendo desmontados e outros projetados em laboratórios de engenheiros. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E se gostou desta análise, quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação.